Pessoal, bom dia. Hoje nós estamos aqui com o professor Elton Medeiros, que é da Universidade Federal do Paraná e também é colaborador do Leituras do Escandinavo Medieval, o LEM. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao canal, é um prazer recebê-lo. E eu queria começar, né, perguntando como foi que o senhor começou a sua trajetória nesse sentido de pesquisar, principalmente sobre a questão dos anglo-saxões, da Inglaterra, também nesse processo com a chegada das incursões da Era Viking, como que começou? Bom, em primeiro lugar, agradeço pelo convite, mas para ter participado dessa oportunidade aqui, né, de falar um pouco sobre o meu trabalho. E, bom, como eu comecei? Bom, eu comecei, né, a minha graduação foi na USP, né, e, na verdade, desde que eu entrei na graduação, eu tinha interesse por história medieval, de forma geral, e também já um interesse pela essa Idade Média que saía, digamos, do comum que a gente aprende muitas vezes na educação básica, né, que acaba muito sendo, quando a gente entra na faculdade, a gente descobre que basicamente o que a gente aprende na educação básica é sobre França medieval, ou melhor, um pedaço da França medieval, na verdade, né? E aí, já na faculdade, isso me despertou interesse pelas regiões mais que se extrapolassem isso, né? Principalmente o norte, né? As regiões do Mar do Norte ali. E, a princípio, havia muito interesse de minha parte pela Escandinávia, né? Acho que todo mundo que começa, ou pelo menos boa parte de quem se interessa, né, pela temática do norte da Europa e era viking começa talvez pela parte mitológica, etc. Mas aí, com o decorrer da minha graduação, isso me levou a preparar um projeto de iniciação científica. E aí foi na iniciação científica que eu comecei a trabalhar mais de forma efetiva com a Inglaterra, que foi quando eu trabalhei, o tema da minha pesquisa de iniciação científica foi sobre a influência e a presença escandinava na Inglaterra durante o período do governo do Knut o Grande, né? Só para contextualizar, né, é o período em que a Inglaterra ela passa a fazer parte do que a gente poderia chamar, entre aspas, o Império Dinamarquês, né? Então, o Knut ele invade a Inglaterra, né? Seria praticamente o final do período da Inglaterra anglo-saxônica, e aí, a partir daí, ele se torna rei da Inglaterra e depois, futuramente, da Dinamarca. Então, ele acaba transformando a Inglaterra num parte dos seus domínios do Mar do Norte. Então, essa foi a minha primeira pesquisa, despertar meu interesse. E durante a iniciação científica, eu acabei tropeçando em Beowulf, depois me levou, então, para o meu mestrado, que aí foi quando eu desenvolvi toda a minha pesquisa de mestrado, e durante a pesquisa que me levou a tradução, a começar a tradução sobre o Beowulf. E aí, meio que foi uma ação em cadeia do mestrado, descobri novos temas que me aprofundou para o período do rei Alfred o Grande, que aí isso me levou ao doutorado, e do doutorado a um pós-doc, e basicamente estou até hoje trabalhando, então, com essa temática sobre Inglaterra anglo-saxônica e as adjacências ao redor do Mar do Norte. Aí. Nossa, bem interessante. Eu vi o seu trabalho, ele é bem diversificado dentro desse contexto da Inglaterra, tem essa questão do Beowulf, você também trabalhou até com um pouco a tradução da Batalha de Maldon, teve Uhum, bastante elementos relacionados mesmo com a Era Viking e esse contexto da Inglaterra. E o que que a gente pode, para começar a nossa conversa, como é que a gente pode começar a entender essa questão dessa chegada, né, do caso dos escandinavos até o território inglês? Como que foi esse início desse processo que começou essa questão, por exemplo, de definir quem eram que estava chegando na Inglaterra, a visão dos próprios, digamos assim, saxões ou anglo-saxões nessa questão? Como é que se iniciou esse processo? uhum. Acho que talvez é importante frisar que muitas vezes quando a gente começa a estudar sobre o período, assim, do ponto de vista acadêmico e mesmo leigo, né, pessoas que simplesmente são interessadas pelo assunto, tem uma visão talvez inicial um pouco equivocada por acharem que no caso da Inglaterra, os anglo-saxões não teriam conhecimento dos escandinavos ou da própria Escandinávia de uma forma geral. Em parte, eu diria que isso talvez tenha sido popularizado ou enfatizado nos últimos anos ou na última década, fruto de séries, filmes
a gente foi pegar a série Vikings mesmo, por exemplo, se, salvo engano, acho que é um dos primeiros episódios, se não o primeiro, que tem a personagem, né, do Ragnar Lothbrok, que ele traz a grande novidade, que é da grande descoberta dele, que é a existência de uma ilha chamada Inglaterra. É claro que ali aquilo não condiz com a realidade histórica, né? Os contatos entre o que seria o espaço da Inglaterra e a Escandinávia, temos evidências pelo menos desde o século VI, pelo menos. Então, só para dar um exemplo disso, no sítio arqueológico, né, onde está o tesouro de Sutton Hoo, o elmo de Sutton Hoo, talvez seja a peça mais famosa, né, do sítio arqueológico, claramente o estilo artístico que está presente ali é o estilo Wendel, e claramente é o mesmo estilo que era produzido no que seria o sul da Suécia do mesmo período. Então, havia, sim, conhecimento ali as margens do Mar do Norte. E os primeiros contatos, digamos, já do período das incursões vikings, de fato, na verdade, todo mundo se lembra de Lindisfarne, né, o saque do mosteiro de Lindisfarne. Só que havia ocorrido já contatos de incursões de saque anterior. Então, por exemplo, se a gente for pegar como referência a crônica anglo-saxônica, há um relato de 789, na verdade, no sul da Inglaterra, que seria hoje, que seria na época, na verdade, o reino de Wessex já. Ou Sussex, não, acho que é Sussex ainda. E esse ataque, quando eles chegam, a própria crônica traz que o que as pessoas pensaram quem eram esses piratas, esses vikings, acharam que eles eram mercadores vindos da Escandinávia, ou seja, é um indício que nos demonstra que já havia esse contato, as pessoas sabiam da existência deles, ao ponto que eles acharam que eram mercadores escandinavos que estavam ali. E aí ocorre o saque e tudo mais. Mas o que vai causar, e aí é o que nós, no nosso imaginário coletivo, fruto aí das mídias, etc., tem, né, da ideia dos vikings chegando, causando esse espanto, que ninguém sabia quem eles eram. Na verdade, eu diria, fruto dos próprios cronistas medievais que vão enfatizar esse horror. Né? E aí, 793, Lindisfarne. Por que 793 é tão chocante e, por exemplo, esse ataque de 789 não é? Basicamente porque 793 foi um ataque a um mosteiro, na verdade. É um ataque direto a um símbolo da cristandade. E já em 789, quem sofreu foram ali camponeses ali, pessoas próximas ao mar. Então, o impacto psicológico de 793 causou, né, uma repercussão muito maior na cristandade do que alguns camponeses assassinados ou saqueados e levados como escravos. E aí constrói essa ideia de que eles não sabiam quem era e tudo mais. Mas eles sabiam, existiam os escandinavos. O espanto foi de ser um ataque, como aconteceu, a um alvo que era, né, um ícone da cristandade, ainda mais Lindisfarne, que era um dos pilares da cristandade do norte da Europa, desde pelo menos o século VII já, né? A partir daí é que nós vamos, então, observar a construção, podemos chamar assim, da construção do outro, né? E aí você tem na crônica anglo-saxônica, e se a gente for pegar no continente, né, nas crônicas já no território dos francos, essa construção que claramente tem um viés teológico, né, cristão, que é esse inimigo que vem do norte, que vem atacar, né, esse inimigo implacável. E aí vem aquele questionamento. Será que esse inimigo era tão implacável assim? Não que eu esteja dizendo que eram vikings que eles chegaram dando beijos e abraços para aquelas pessoas, mas é uma construção desse outro, dele se tornar ainda mais terrível do que ele já seria. A gente pode, na Inglaterra especificamente, podemos pegar isso a partir de interpretações bíblicas, por exemplo, do profeta Jeremias. Tem trechos onde, no livro de Jeremias, fala o inimigo que vem do norte atacar Israel, é um inimigo que vem, é um grande exército que vem munido a cavalo e arco, vem através do mar, destruir seu... Então, para a mentalidade daquele período, era como se o profeta Jeremias estivesse já, literalmente, profetizando a chegada dos vikings à Inglaterra. Então, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com essas... Quando a gente pensa nas construções e tudo mais, né, de não cair, digamos assim, não cair na lábia do que os cronistas medievais escreveram. Então, para sintetizar esses primeiros contatos, são contatos de invasões, né, são ataques, né, de saque, de pirataria. Então, obviamente, isso vai causar um impacto psicológico, social e político nessa sociedade.
isso é bom frisar, porque há, digamos assim, alguns autores que tentam, por exemplo, trabalhar com a ideia de que o período viking na Inglaterra foi um período de uma, por exemplo, de uma diáspora viking ou de um período de migratório viking. Na verdade, foi uma invasão, assim como os anglo-saxões invadiram a Bretanha também. Né? Então, se alguém invade a sua terra e toma e conquista, é uma invasão. Né? Posteriormente, isso terá um processo migratório de fixação? Sim, mas inicialmente é um processo de invasão e conquista. Então, esses primeiros contatos, acho que podemos colocar dessa maneira, que é um choque, como todo povo que está sendo invadido, né, vai entrar nesse choque, mas, ao mesmo tempo, temos esses elementos socioculturais que vão acabar pontuando ou dando cores mais fortes a esses primeiros ataques. E o que a gente encontra nas fontes medievais é basicamente isso, é uma construção do outro como forma de enfatizar uma relação de civilização e barbárie, enquanto a partir das fontes, principalmente que são fontes basicamente cristãs, se colocam como uma civilização em ataque, obviamente esses indivíduos, essas incursões, são incursões disso como a barbárie. E talvez só para talvez fechar esse primeiro momento, é importante a gente frisar também que, quando falamos em incursões vikings, eu me refiro aqui especificamente ao contexto da Inglaterra, obviamente, e o Ocidente. O que acontecia no Oriente, né, ou seja, leste europeu, é uma outra situação, com outros nuances, com uma outra complexidade. Não, sem sombra de dúvida, isso que o senhor colocou, pegando assim do início dessa questão, a gente tem muitos elementos que realmente elas quebram um pouco essa questão da teoria de que os ingleses realmente não tinham esse contato, até porque os próprios anglo-saxões, logo de início, eles eram descendentes dos próprios povos germânicos. E a gente tem essa perspectiva até mesmo do uso do elmo de Sutton que tem as placas, Uhum. que inclusive são encontradas em outros elmos da Era Vendel, as placas decorativas. Então, isso é bem interessante mesmo de se notar, que eu acho que pode haver mesmo essa falha de dizer que os nórdicos já eram totalmente desconhecidos, como as séries trazem. E tem, né, E, esse processo. sim, Pode falar. inclusive, só para complementar com outro exemplo disso que você falou, que é muito interessante, que é esse conhecimento da sua própria ancestralidade. Isso é muito claro nas fontes do período anglo-saxônico, e talvez um exemplo muito claro disso é, por exemplo, durante já o período alfrediano, né, quando o rei Alfred está reunindo intelectuais na sua escola palatina, né, ou mini escola palatina, se a gente for comparar com Carlos Magno, um dos indivíduos que vão parar na corte do rei Alfred será um indivíduo chamado, o nome dele seria João o Saxão, porque ele vem das regiões ali, do que seria hoje ali o norte da Alemanha, né, ou noroeste da Alemanha, e vai parar na corte do rei Alfred. Mas na corte do rei Alfred, ele é chamado como João o Velho Saxão. E por que o Velho Saxão? Porque eles identificam que ele é justamente do território do continente. Então, os anglo-saxões identificam que os antigos saxões, que eles vão chamar os antigos saxões, são os saxões continentais. E eles são, já no período do rei Alfred, os saxões ou os anglo-saxões já. Então, há essa percepção de diferenciação já. Sim, perfeita colocação. Realmente tem essa diferenciação, como o senhor falou, e eu achei isso muito interessante que o senhor trouxe, porque quebra um pouco essa perspectiva realmente de ter essa divisão de que, ou noção de que realmente é uma coisa separada, que os nórdicos tinham uma cultura totalmente assim desconhecida, ou não havia contato nenhum com as experiências desse mundo inglês. E também, como você falou, são duas perspectivas, né, diferentes. O leste europeu Uhum. foi mais aquela coisa de digamos assim, uma colonização, digamos, do território, ou até mesmo de um processo de montar mesmo assentamentos para habitar, enquanto a Inglaterra era mais a questão de assentamentos, às vezes, esporádicos ou temporários. A gente pode pensar, por exemplo, no caso do leste europeu, a presença nórdica no leste europeu, você vai ter na verdade, desde o século VI, pelo menos, a presença nórdica ali na região do Báltico. E justamente esse processo de fixação, contato com populações eslavas, etc. O que vai acontecer é que, mais à frente, já a partir do século VIII, aí, em paralelo à presença nórdica que já existia, você aí sim vai ter também a atividade viking na região.
mas a presença nórdica já era muito clara ali. No Ocidente, na Inglaterra, não, você não tem essa presença como essa presença nórdica como no leste europeu, no Báltico. Você tem já o processo inicial de incursões mesmo, já de invasão. E aí, posteriormente, principalmente a partir da década de 60 do século IX, aí sim, a fixação aí que é o grande exército, que é o que todo mundo conheceu aí a partir de séries e filmes mesmo. É verdade, muito, muito bem colocado. Realmente a predominância, né, da visão mesmo, que traz mesmo dos filmes, ela acaba sendo muito predominante ainda desse desconhecimento de ambos os lados, um sobre o outro. Exatamente, ou seja, a ideia de que os nórdicos não conheciam a Inglaterra e a Inglaterra não conhecia os nórdicos só existe na série Vikings. Foi inventado isso lá. É verdade. E, professor, tem um trabalho seu que é muito interessante, que, no caso, é o chamado Dinamarqueses, Daneses ou Vikings, que falou justamente sobre essa questão de análise metodológica identitária na Uhum, Alta Idade Média inglesa. E como é que funcionava realmente esse processo de classificação entre esses povos que acabavam entrando em contato, e você tinha esses danês, dinamarquês, qual é uhum, o que era difundido para um chamar o outro nesse processo? uhum. Esse trabalho meu foi um artigo, né? E ele é bem, eu gostei bastante de escrever esse artigo justamente para elucidar essas dúvidas, ou pelo menos contribuir com uma forma de elucidar esse tipo de dúvida. Novamente, como estamos pensando que estamos vivendo aqui numa era digital, então muitas coisas fontes de informações as pessoas têm, basicamente internet ou através de mídias, então muitas vezes a gente vai observando construções ou interpretações equivocadas desse passado medieval. O passado medieval, como forma geral, é complicado, e ainda mais quando é um passado medieval tão específico, no caso, aí, o mundo nórdico, em que envolve vikings, etc. E é muito comum, acho que todo mundo que assiste tem contato com algum tipo de mídia aí vamos pegar lá os livros ou a série do Bernard Cornwell, né, fala sobre os daneses, por exemplo. E é muito claro na série e no livro essa diferenciação. Então, de um lado, temos lá o que seriam os ingleses ou os anglo-saxões, e do outro lado, os daneses, porque eles vivem lá na Danelaw, no território, né, onde impera a lei danesa, então seriam esses dois grupos. Só que na documentação do período, as definições não são tão simples assim, no final das contas. E o que isso quer dizer? O que é bom? O que o senso comum passa a pensar? Daneses como sinônimo de vikings, e vikings sinônimo de daneses. Pronto, então, se você não é danês, portanto viking, você seria anglo-saxão, e é isso. Só que, na verdade, não é bem assim. Há um poema chamado, que podemos traduzir como A Batalha das Cinco Cidadelas, em inglês seria The Battle ou The Conquest of the Five Boroughs, aonde é um poema bem curto, ele se encontra na crônica anglo-saxônica, e ele descreve como o rei Edmund, que seria neto do rei Alfred, irmão do rei Athelstan, ele organiza seu exército e ele parte para uma fortaleza nas regiões que seriam as terras centrais da Inglaterra, para auxiliar daneses que estão sob o sítio e aprisionados por nórdicos. E aí, quando você lê isso pela primeira vez, você pensa, ué, mas eles não são vikings, então são vikings prendendo vikings, vikings sitiando vikings, e por que o rei da Inglaterra vai se dar o trabalho de ir até lá para salvar vikings que estão lutando contra outros vikings? Só que no texto original, é muito claro que existe uma diferença entre essas personagens todas. Esses que estão capturados, que serão salvos pelo rei Edmund, eles são identificados como daneses. E os que estão sitiando, estão atacando eles, são identificados como homens do norte, pagãos, etc. E aí fica muito claro que esses homens do norte, pagãos, não, então eles são os vikings. Mas esses daneses, eles não são vikings também? E aí que está a grande, talvez, o grande problema da gente interpretar. Primeira coisa, a velha máxima da história, que nós temos sempre que contextualizar as fontes. Então, o que a gente vai encontrar dentro desse período, a terminologia indica, isso na Inglaterra especificamente, que danês, a partir aí do final do século IX, início do século X,
principalmente durante o período do rei Athelstan, neto do rei Alfred, danês se torna uma terminologia para populações de origem nórdica, que haviam se assentado na Inglaterra, mas que passam a ser aliados dos anglo-saxões, e futuramente se tornando parte desse reino, ou seja, populações que vão ser assimiladas pela essa ideia, essa unidade política que vai surgir como Inglaterra no século X. Vikings são... O Vikings é o inimigo, é basicamente o inimigo, ou seja, é uma terminologia político-militar para identificar o inimigo. Ou seja, isso significa que um grupo danês, ao ser chamado de danês, ele é aliado, né, do reino. Mas se ele se volta contra o reino, ele se torna viking. Porque é bom a gente reforçar. Viking basicamente é pirata. Então, ou seja, enquanto você é meu aliado, você é danês. Mas se você se volta contra mim, você passa a ser o quê? Um bandido. Você passa a ser um pirata que está me atacando. Né? Então, na verdade, acaba sendo uma terminologia não étnica, mas uma terminologia que depende de momentos e a função político-militar, ou a visão político-militar que esse grupo desempenha naquele momento. Uma vez aliados, daneses, uma vez inimigos, vikings. E aí, até também aproveitando, a gente pode pensar, mas o que definiria, então, essa identidade, talvez, entre daneses e anglo-saxões? Na cultura material, na arqueologia, ou melhor, a partir da arqueologia, não há evidência concreta do que poderia defini-los, ou seja, é mais uma convenção social, pura e simplesmente, porque eles passam, do século X em diante, compartilhar de mesmos elementos culturais, sociais, então é uma mera convenção, na verdade, essas terminologias, mas, muito claramente, viking é o inimigo, e o danês, nessas fontes, acaba se tornando, então, a população de origem nórdica aliada. Nossa, isso é bem interessante, realmente, então tem uma grande diferenciação desses temas, a gente acaba usando muitas das vezes para definir todos, até a própria séries trazem, né, você Sim. citou, no caso do Bernardo Crow, o que mais aparece é danês, danês é Isso. todo mundo que está lá, não usam nem o termo, porque danês não preciso, teria que ser usado o mesmo termo, são vikings que estão ali, mas não, todo mundo é danês Não, e tem outro problema ainda, que é para complicar mais a situação. Danês não significa que você veio da Dinamarca. Danês é simplesmente o fato de você ser, a princípio, não identificado não ser identificado como anglo-saxão. Mas isso quer dizer, então, que um indivíduo de origem nórdica, sei lá, da Noruega, ele seria na Inglaterra identificado como danês? Sim, no final das contas, sim. Né? Ou seja, danês não necessariamente quer dizer da Dinamarca, né? Mas sim essas populações de origem nórdica. Nossa, realmente é uma coisa assim que vai complicar bastante, vai burlar o cérebro de muita gente, porque é uma coisa assim que realmente você fica, nossa, a maioria das pessoas deve ter ficado com aquela noção de que danês é somente se referindo até É, o contexto de dinamarquês, digamos assim. a ideia, danês são os vikings da Dinamarca. E só que você vai nas Isso. fontes históricas, não é isso. Ah, nossa, isso é muito interessante. Realmente uma coisa assim que até eu fiquei agora também um pouco surpresa, porque apesar de eu ter lido o seu trabalho e ter visto muitos desses aspectos, é uma coisa que eu me surpreendi mesmo quando eu li, porque a noção que às vezes a gente tem realmente, até algumas leituras, quando a gente faz, é que Uhum. acaba sendo tudo. As pessoas acabam definindo um só, né? Não tem essa coisa de vamos dividir tudinho, como que funciona cada termo e expor Exato. mais. A gente pode dizer que essa simplificação, vamos chamar assim, ela é uma construção da nossa contemporaneidade, né? Que aí coloca todo mundo dentro de um grande pacote. Então, danês é a mesma coisa que viking, então, e danês são os vikings da Dinamarca, e basicamente é isso. Só que quando você vai às fontes históricas, e aí a importância para o trabalho de história de sempre buscar a fonte histórica, a gente percebe que não, você fala, opa, peraí. Aí no caso da Inglaterra, um dos melhores exemplos é esse poema, que você percebe e fala, mas peraí, se eles estão se dando ao trabalho de diferenciar usando terminologias diferentes, é porque não era tudo a mesma coisa. Há uma razão por que o cronista usou palavras diferentes para identificar grupos diferentes.
porque, basicamente, eles são diferentes, eles são vistos como de forma diferente pelo cronista. É, é verdade. Nossa, isso realmente é um assunto bastante interessante ver desse ponto de vista para poder compreender de fato essa questão das classificações. E um outro detalhe é a gente tem, né, a questão de um dos poemas que mais famosos, que é, no caso, seria até o próprio Beowulf, que Uhum. são uma história assim fascinante que fala dessa questão entre Dinamarca e a própria Inglaterra. Como que essa leitura ela define, né, um pouco dessa ideia desse período, assim, o que é, por exemplo, a representação de Beowulf para esses dois mundos? Uhum. Beowulf assim, ele é, como você bem falou, né, é o poema mais famoso e mais longo, né, da literatura inglesa antigo, e muita gente busca ler Beowulf, ou se interessa em ler Beowulf, porque já se interessa por Vikings, bom, se interessa por Senhor dos Anéis, enfim, todo, né, o pacote completo, né, de alguém interessado por Idade Média, etc. E é muito comum as pessoas buscarem e se interessarem por Beowulf com a ideia de que estarão lendo um poema viking, né? Ou algo parecido com isso. Só que aí, mais talvez para o espanto ou desagrado de quem estiver ouvindo, Beowulf não é viking, gente. Tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com viking. Ele é um poema em inglês antigo, portanto, composto na Inglaterra, do período anglo-saxônico. Porém, o cenário da história se passa nessa Escandinávia mítica lendária. E aí vem justamente esse questionamento, mas por que os anglo-saxões, né, eles se dedicaram a preservar um poema que é longo, portanto, trabalhoso de você preservar isso com uma cópia, porque o que a gente conhece hoje, que está lá na British Library, é claro, isso já é um consenso, ele é uma cópia de uma outra versão anterior dele. Então, por que alguém se deu o trabalho de preservar um poema tão longo, tão complexo, né, com várias digressões, etc., e na Inglaterra, sendo que ele fala sobre uma história que se passa nessa Escandinávia? E aí, uma das explicações seria de que, no momento em que esse poema está sendo registrado, havia um interesse por parte dessa população. E aí vem alguns pontos, assim, sem dar grandes spoilers para quem não conhece ainda Beowulf. A ideia de que o cenário que narra a história é na Escandinávia? Sim. Só que é uma Escandinávia lendária, uma Escandinávia mitológica. E aí a gente pode, com devidas ressalvas, fazer um paralelos com as sagas lendárias também, que a gente vai ter né, na literatura nórdica, no nórdico antigo. Talvez mais próximo a gente possa ter aí uma delas, a mais famosa, a saga do rei Hrolfkrake, por exemplo, que não são sagas históricas, ou melhor, não são cenários históricos, são cenários lendários ou, na melhor das hipóteses, pseudo-históricos. Então, voltando àquela questão, mas por que então na Inglaterra vão preservar um poema que seria escandinavo, entre aspas? Porque não é escandinavo. Ele fala sobre um passado mitológico, na verdade, né? E a identificação, né? Tem os daneses do rei Hrothgar, aí então Beowulf seria sueco. Na verdade, isso tudo é uma invenção da contemporaneidade. O poema Beowulf, em nenhum momento ele deixa claro, né, aonde geograficamente estariam esses povos. Ele dá a entender que é nesse norte lendário, em algum lugar dessa Escandinávia mitológica. Mas voltando, por que os anglo-saxões teriam interesse nisso? Uma possibilidade seria justamente por ser um passado lendário e justamente dizer respeito a uma ancestralidade, isso poderia ser uma justificativa. Uma outra possibilidade, que não exclui essa primeira, seria o fato de que, pensando que esse poema está sendo registrado de forma escrita ali, entre a primeira metade do século X até no mais tardar início do século XI, a gente pensar o que era essa Inglaterra desse século X, século XI. É justamente essa Inglaterra onde você tem daneses aliados do reino da Inglaterra que está nascendo, você tem, depois, futuramente, com a chegada de Canute o Grande, essa anexação do reino da Inglaterra como parte dos domínios da Dinamarca. Então, você tem uma confluência, vamos chamar de culturas, muito forte ali.
E talvez uma chave para a gente entender a importância de Beowulf nesse momento é o próprio período do rei Alfred e do seu neto, do seu filho e do seu neto, onde você vai ter, por exemplo, na corte do rei Athelstan, na documentação da época, é muito claro que na corte dele existiam nobres, aristocratas de origem nórdica, ou seja, origem danesa, que fariam parte da corte dele. E, se a gente for observar na crônica anglo-saxônica, a genealogia, né, da linhagem do rei Alfred, ela remonta aos ancestrais da casa de Wessex, porém, de repente, ele remonta a personagens lendários, heróis lendários dessa Inglaterra, mas, de repente, ele lança nomes, né, de heróis que aparecem em Beowulf também. Então, uma hipótese de alguns pesquisadores seria de que Beowulf, não como um instrumento proposital, mas como fruto de um período onde você tem lendas ou passado em comum entre daneses e anglo-saxões, aonde você tem personagens desse passado lendário como que aparecem em Beowulf, como ancestrais também da casa de Wessex. Então, meio que Beowulf como um exemplo de uma fusão dessas duas culturas que já estava acontecendo ali, ao longo do século X e início do século XI. E aí aquela pergunta, então, por que eles se deram ao trabalho de preservar um poema que fala sobre uma Escandinávia mitológica? Porque, no fundo, acaba fazendo parte do próprio passado lendário deles mesmos, tanto de daneses quanto de escandinavos. Fora todas as representações de uma sociedade idealizada, uma sociedade guerreira, que carrega os mesmos valores que ainda eram, né, valorizados por essa mesma sociedade. E talvez uma boa definição é a do historiador John Niles, né, o historiador estadunidense, que ele descreve Beowulf como um tipo de um discurso ritualizado, ou seja, não era simplesmente um poema que você iria ler ou ouvir alguém contando para ser um mero entretenimento, só para você se divertir. É também fruto de uma tradição oral, portanto, servindo como uma forma de reforçar símbolos daquela sociedade, elementos de uma moralidade, né, ou idealizações dessa sociedade, no caso, sejam eles anglo-saxões ou daneses. Mais ou menos o que as gestas de cavalaria vão fazer também já no século XII, século XIII, né? Não são exatamente representações da realidade, mas projeções e idealizações de uma realidade, né? No caso de Beowulf, uma realidade social e, ao mesmo tempo, que remonta a um passado histórico, a um mito fundador praticamente em comum. Isso é interessantíssimo que o senhor falou, que eu já ia justamente perguntar sobre isso, porque será que também Beowulf, de certa forma, também não é representação de um passado que já houve nessa Inglaterra também, miticamente, digamos, associados a deuses que também já foram cultuados na Inglaterra com deuses que depois também se tornaram deuses dos próprios escandinavos? Se essa relação ela pode também ter sido feita associar. Um dia nós já tivemos esse passado, mas agora Uhum, ele já só fica mesmo como uma lembrança uhum. dentro desse poema. Sim, a gente pode pensar o seguinte, que, novamente, a gente pegando a materialidade do que é a fonte, né, do que a gente conhece, o Beowulf que nós conhecemos hoje. Século X, século XI, ou seja, a sociedade que vai construir o Beowulf que nós conhecemos, podemos colocar, estaria tão distante desse passado lendário, histórico, por exemplo, como nós estamos agora, por exemplo, sei lá, de Camões, por exemplo, né? E muitas vezes a gente perde essa noção. A gente acha, não, Beowulf faz tudo parte ali de um grande pacote histórico, então, são ancestrais, então logo é um passado de fácil acesso para eles. Na verdade, não. Eles estavam tão distantes desse passado quanto nós estamos, por exemplo, dos tempos das grandes navegações. E é bem isso como você falou. O que aparece em Beowulf pode ser visto também, né, como uma memória coletiva que está sendo construída, que foi preservada e que remonta esse passado, né, mítico, lendário, que não necessariamente condiz com a realidade histórica, mas muitas vezes como eles achavam que seria esse passado, a partir das suas próprias perspectivas, da sua própria contemporaneidade. Então, passa bem por aí, ou seja, é muito mais uma projeção como se eles estivessem se olhando num espelho que está muito longe deles. Então, eles enxergam ali mais ou menos a silhueta do que seria esse passado
histórico desse passado lendário. E aí, talvez um exemplo que pode utilizar para essa questão é a tribo de Beowulf, né? Os Gits, né? Ou os Getas, como eu coloquei na minha tradução. Muitas pessoas, mas qual seria a tribo de Beowulf? Esses Gits, os Getas seriam, então, os Godos, né? Então, com certeza, seriam ali do sul da Suécia, alguma coisa assim. Bom, primeiro que o poema não deixa claro onde ficava a tribo de Beowulf. Dá mais ou menos a entender, você fala, deve ser ali, talvez, ali a Suécia. Mas o mais provável é que essa tribo de Beowulf seja como se fosse uma tribo lendária original, né? Que só exista mesmo dentro do universo mitológico. E aí passa a parte justamente isso que você falou, de um passado lendário que eles se lembram de algo assim, provavelmente fruto durante o período migratório, né, dos anglo-saxões que foram do continente para a Inglaterra. E essas lendas, muitos fragmentos dessas lendas foram levadas juntos, e com o passar do tempo, através da tradição oral, a narrativa de Beowulf foi sendo construída aos poucos, remodelada, atendendo às demandas de cada geração, de cada século, e aí temos a versão atual que nós conhecemos, ou seja, exatamente, podemos pensar muito mais como eles imaginavam que seria esse passado do que pensarmos que seria a realidade desse passado. Então, Beowulf poderíamos dizer que teria um certo significado germânico dentro dessa perspectiva? Seria algo como uma Eu, eu, representação germânica? eu chamaria, hoje, né, eu chamaria como talvez, representações de um universo de fundo germânico. E por que essa ressalva que eu faço? Que nós temos que tomar muito cuidado quando a gente utiliza a ideia de germânicos, porque a própria ideia de germânicos é uma problemática parecida com a ideia de celtas, né? De repente, tudo é celta e tudo é germânico. E são construções, novamente, da nossa contemporaneidade, né? E no caso germânicos é mais problemático ainda, pensando no que foi o meados do século XX, né? A ideia de pan-germanismo, essas coisas todas, né? Porque o que é ser germânico, né? O que definiria ser germânico? Porque no espaço ali você teria eslavos, e esses eslavos, por que os eslavos também não seriam germânicos dentro desse mesmo espaço geográfico, era ali, né, a Europa Central? Então podemos dizer que o Beowulf faria parte desse universo de fundo germânico, ou seja, de uma cultura em comum de populações que poderíamos identificar como elementos linguísticos em comum, que aí sim, fala de anglo-saxões, os saxões, os escandinavos e essas populações ali do centro e norte da Europa. Mas, ou seja, no final das contas, sim, podemos dizer que Beowulf ele rememora um passado de fundo germânico que é distinto do que a gente vai encontrar, por exemplo, nas tradições e narrativas lendárias da Irlanda e que se aproxima mais das narrativas que vamos encontrar na Escandinávia, por exemplo, né? E aí, por exemplo, como a gente estava falando agora há pouco, né, do passado, o Beowulf como uma memória de como se imaginava esse passado, mais ou menos como acontece nas sagas também. E aí, por exemplo, não vou estudar sagas para estudar sobre paganismo nórdico. Então, não, se você estiver estudando sagas, você vai estudar sobre como o século XII e o século XIII imaginava que era esse passado pré-cristão. Então, a mesma lógica a gente pode aplicar a Beowulf. Vou estudar Beowulf para descobrir, para entender como era a antiguidade tardia da Escandinávia. Não, você vai estudar como eles imaginavam que era essa antiguidade tardia no norte, no Mar do Norte. Isso do ponto de vista dos anglo-saxões. Esse é um ponto de vista bem interessante isso que o senhor trouxe. Realmente, assim a gente consegue realmente analisar bem melhor e fazer essa distinção do que somente olhar e dizer, não, esse poema realmente traz isso que era como era a época. Não? Realmente, eles são imaginações. E isso eu Uhum, acho que é muito importante, isso que o senhor colocou sobre essa questão. E outra coisa que é assim extremamente interessante para a gente compreender esse passado, né, também é a questão das linhagens lendárias, que ficou uhum, muito popular tanto entre os anglo-saxões como os escandinavos. Tem até num trabalho que o senhor fez, que é a da linhagem perdida de Sif, que é acho que fala dessa questão tanto Inglaterra, né, quanto Escandinávia. A gente tem a saga dos Inglingos, que pega essas linhagens míticas que vai desde Odin até reis que descenderiam uhum. dele. A lenda de Grendel traz também um pouco dessa questão de linhagem lendária. Então, como que a gente pode dizer que esse passado mítico das linhagens lendárias
elas perpetuaram certos aspectos na própria historiografia desses povos, né? Como é que isso acabou que definiu também a imagem que se foi construída ao longo do tempo sobre essa linhagem. Aqueles reis que muitas vezes fortaleciam também mitos sobre essa questão de sou descendente de um rei que muitas vezes nem sequer existiu, mas ele está dentro dessa questão da lenda. Como é que essa questão de linhagens lendárias ela funcionou? Assim, essas linhagens lendárias, as genealogias sagradas, acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que elas não são algo exclusivo, digamos, dessas populações do Mar do Norte, ao redor do Mar do Norte, né? Elas fazem parte das sociedades humanas ao redor do globo, como nós a conhecemos. Então, se a gente for pegar dois exemplos fora desse eixo, né, da Europa setentrional, por exemplo, se a gente for pegar o Heródoto, lá, quando ele vai descrever a figura do rei Leônidas de Esparta, ele começa a descrever e, de repente, ele começa a falar da genealogia, né, de Leônidas, que Leônidas é filho de fulano, que é filho de ciclano, que é filho de ciclano, e vai indo até chegar em Héracles, né, que é Hércules. E se a gente for pegar no próprio texto bíblico também, né, quando temos as genealogias, né, das tribos de Israel, ou até a própria genealogia, né, acho que é em Mateus ou em Lucas, que descreve a genealogia de Jesus também, que vai indo, remonta praticamente até o Davi. De forma geral, genealogias sagradas, né, elas têm uma função que é justamente de legitimação do poder. Né? Então, basicamente, por que vocês devem me obedecer enquanto rei? Por que eu tenho direito a ser rei? Porque eu faço parte de uma linhagem diferenciada de vocês. Eu sou de uma linhagem sagrada. Porque eu sou filho de fulano, que é filho de ciclano, que remonta por exemplo, a um herói. Né? Os merovingios, por exemplo, entre os francos, né? O rei Clovis. Qual era a legitimação de Clovis entre sua tribo? Porque eu sou descendente de Meroveu, o lendário Meroveu. Né? Então, essas genealogias ao redor das sociedades humanas ao longo da história servem como forma de legitimar, né, elementos vinculados ao esse universo da política, elementos de poder. No caso mais específico no norte da Europa, né, o que a gente pode dizer é que, no caso da Inglaterra, por exemplo, essas genealogias, elas terão essa mesma função, essas construções mitológicas, genealógicas de legitimação do poder. Então, como você bem apontou, se a gente pega a crônica anglo-saxônica, e mesmo, por exemplo, uma outra fonte, que seria a história eclesiástica do venerável Beda, ele traz lá os primeiros reis anglo-saxões, né, como descendentes de Woden, né, que remonta essa divindade, que não é a mesma coisa, mas seria o equivalente ou parecido ao deus Odin dos nórdicos. É mais ou menos a relação entre Júpiter e Zeus, mais ou menos. Não são as mesmas divindades, mas são parecidas. Então, remontariam a sua linhagem ao deus Woden. E conforme a gente vai avançando no tempo, chegamos digamos assim, ao ápice dessas construções genealógicas, que é durante o período do rei Alfred. E aí você tem lá na linhagem do rei Alfred, na verdade, remonta ao seu pai, o rei Edelwulf, na crônica do ano 855, toda a linhagem, então, de Edelwulf, que é filho de fulano, que é filho de ciclano. Só que essa genealogia ela é mais, digamos, robusta, porque ele remonta aos ancestrais da casa de Wessex, depois, no segundo momento, ele remonta até a figura de Cerdic, por exemplo, que seria o fundador da Casa Real de Wessex. E de Cerdic há um salto para heróis lendários. E aí você tem lá no meio nomes que reaparecem em Beowulf, por exemplo. E aí você vai recuando cada vez mais no tempo, e aí aparecem nomes que podemos identificar como divindades, que foram humanizadas. Então, Baldae, Woden, né? E só que ela não para, ela continua e chega até, no caso da genealogia de Wessex, a um quarto filho de Noé, ou seja, um filho apócrifo que foi criado para a genealogia da casa de Wessex. E aí vincula-se a Noé. E de Noé eles remontam aos patriarcas bíblicos até basicamente chegar até Adão e Eva. No caso dessa construção genealógica na Inglaterra, ela tem a mesma finalidade de outras genealogias de outras sociedades, ou seja, legitimação de poder, só que no caso ali é uma construção que remonta, então, ao passado mais imediato, vamos chamar assim, da Inglaterra, a um passado mítico, de fundo germânico, e ao mesmo tempo um passado bíblico, ou seja, é uma forma de você inserir a linhagem da casa de Wessex, que remonta a esse passado pré-cristão do norte da Europa, dentro da mesma tradição cristã da que o Ocidente faz parte. Então, é uma forma de você legitimar politicamente sua autoridade na Inglaterra, e legitimar também a sua posição
do ponto de vista religioso também, porque, ou seja, eu sou descendente de uma linhagem sagrada cristã e, de fundo, de nossos ancestrais do continente, desses ancestrais germânicos. Na Escandinávia, e aí foi quando eu escrevi esse artigo, eu uso uma teoria, talvez polêmica, que não é minha, na verdade, é do pesquisador do Anthony Fox, que ele traz uma proposta bem interessante, que como explicar que essa genealogia desses reis anglo-saxões rememorassem ao deus Woden, por exemplo, ou envolvessem o deus Woden. E nas genealogias nórdicas, temos também essa ideia, né, esses reis descendentes de Odin e tudo mais. E, geralmente, a explicação mais comum seria de que, isso foi fruto das influências das invasões vikings. Então, os vikings vieram, invadiram a Inglaterra, então, trouxeram parte da sua cultura, e essa cultura foi, né, se enraizou na Inglaterra, então ocorreu esse tipo de coisa. Só que se, quando for analisar, e aí a proposta do Anthony Fox, quando ele analisa essas fontes do período, aí percebe o seguinte, que as fontes que trazem essas genealogias sagradas, rememorando essa divindade, Woden ou Odin, na Inglaterra, elas são mais antigas do que as fontes nórdicas. E aí, o que ele traz é que, na verdade, a proposta dele é um caminho contrário. Ou seja, não foi uma influência que veio da Escandinávia para a Inglaterra, através dos vikings, mas que, na verdade, foi o contato desses escandinavos, esses nórdicos, com a Inglaterra, é que os fizeram tomar contato com essas construções políticas de legitimação de poder, e aí eles acabaram levando isso para a Escandinávia. E aí passam a inserir essas genealogias, essas construções genealógicas de forma escrita, de mais elaborada, nas fontes, nas crônicas escritas nórdicas. Com qual finalidade? Legitimação de poder, né? Com a mesma função, ou seja, então o que o Anthony Fox está propondo é de que, na verdade, não foram os anglo-saxões que foram influenciados pelos nórdicos, mas que os nórdicos se inspiraram nos anglo-saxões, em certa medida, e utilizaram o mesmo modelo para legitimar o seu poder, num processo que a Escandinávia estava consolidando também os seus reinos, as suas genealogias, aliás, as suas casas régias também. Então, de forma geral, são formas de legitimação de poder, e as construções que remetem, portanto, essas divindades, teriam essa função de uma linhagem sagrada, e no caso nórdico e anglo-saxônico, com uma forma de se vincular a um passado conhecido já, aí novamente voltamos àquela história, né, a memória de um passado lendário, com uma tradição cristã também, né? Há um trabalho, no caso, sobre os nórdicos, que é da professora Barbara York, que ela trabalha com a questão da cultura material, quem tem interesse, que é, por exemplo, também vinculado a essas questões de genealogias sagradas, montes funerários, né? Então, se encontra, né, na Escandinávia, aqueles montes funerários que você vai encontrar, que são montes funerários vinculados a status mais altos da sociedade. E qual era a função daquilo? Não era simplesmente túmulos, mas uma forma também como marcos históricos, para dizer, né, o meu pai, meu avô, meu bisavô estão enterrados ali, então uma forma também de legitimação de poder. Ou seja, no final das contas, tudo que gira em torno da legitimação do poder e reconhecimento que eu mereço governar todos vocês, então vocês devem me obedecer no final das contas. Isso é realmente, esse ponto que o senhor trouxe realmente é muito, muito, como é que eu posso dizer? Muito importante, porque realmente a gente vê essa questão da linhagem e como que essa questão mítica, ela se perpetuou, né, diante de duas sociedades diferentes. E então é bem interessante ver que, na verdade, essa inspiração, né, inglesa gerou certas sagas para legitimar, né, o poder escandinavo de muitos reis. E é muito interessante de ver isso, porque acaba indo, né, até uma certa divindade para poder justificar que é uma coisa assim, que não tem como não justificar o poder daquele rei, não legitimar o poder daquele rei, porque Exatamente. realmente estaria ligado a essas divindades. Assim, talvez importante só frisar uma coisa também. Mas então quer dizer que antes desse contato, os nórdicos não teriam construções genealógicas sagradas? Não a questão não é essa, a questão é de que a forma como está registrado nas fontes escritas, como nós a conhecemos, digamos assim, esse formato e com essa utilização, vamos colocar, seria fruto desse contato com os anglo-saxões. Mas é muito provável, e com certeza, que já haviam essas construções genealógicas sagradas entre eles. Como falei, ao redor do mundo, as sociedades humanas fazem isso desde o início.
Mas a forma como nós vamos encontrar nas fontes disponíveis seria fruto desse contato. O que reforça a ideia de que havia comunicações muito mais intensas dentro desse espaço do Mar do Norte do que muitas vezes filmes e séries tentam passar para a gente. Nossa, realmente, é bem interessante isso que o senhor falou, porque a própria série Vikings, né, ela traz aquela perspectiva de Ragnar sendo o descendente direto do deus Odin, e aí é criado todo um contexto, né, realmente somente da perspectiva de que é naquele momento que Uhum. a divindade ela legitima o poder de um rei, somente a partir da figura de Agama. Mas, na verdade, outros reis anteriores aí já também se utilizavam dessa perspectiva. Sim. Então, isso é bem interessante, como que somente em um único personagem é que isso começa a chegar, na perspectiva da mídia, né, vamos dizer assim. Exatamente. E o problema pegando o caso da personagem do Ragnar, mesmo se for pegar as fontes históricas mesmo que falam sobre ele, é mais ou menos a mesma problemática de Homero, né? Aquele debate se Homero existiu ou não, ou se na verdade são vários autores, era uma escola literária. No caso de Ragnar, é quase isso, ou seja, se a gente for juntar tudo que diz que Ragnar Lothbrok fez, ele teria morrido com uns 200 anos. Tá? Então, é muito mais provável que foram várias lendas, vários heróis que foram sendo juntadas numa única personagem. Então, assim, para os fãs de Ragnar, muito cuidado que na verdade, ali é uma mera construção ficcional. Né? Eu digo Uhum. isso porque tem gente que realmente acredita que o Ragnar, né, existiu daquela maneira e etc. É verdade. Isso é uma coisa que é bem interessante, que depois que a série foi lançada, o mundo viking ele se tornou praticamente aquilo que está ali. É. É uma construção inglesa, escandinava, tudo, até mesmo francesa, tudo girando em torno da perspectiva da série. E agora está tendo a Viking Valhalla também, então a Uhum. casa inglesa também, com o rei Canute e a Emma da Normandia, também está girando em torno da Sim, não, perspectiva da e série. vira e mexe surgem essas coisas, por exemplo, do tipo, isso no meio acadêmico, por exemplo, de que faz tempo que eu chamo são as teorias zumbis, né? Que você pensa que elas morreram, mas elas voltam a viver, que é, por exemplo, a de que o inglês, né, ele na verdade é uma língua de origem nórdica, porque o inglês antigo seria, na verdade, uma ramificação do nórdico antigo. É mais ou menos essa perspectiva, digamos, de como fala, uma vikingmania, onde tudo vira viking. E aí parte aí da ideia de que vikings é uma etnicidade, viking é uma civilização, e aí geralmente quando você fala, não, mas viking na verdade como a gente falou agora no início, né, uma terminologia para pirata, pura e simplesmente. Aí as pessoas se revoltam, não é bem assim. Não é. Pelo menos nas fontes históricas eram. Essa ideia do viking enquanto sociedade também é uma construção contemporânea do século XIX para cá. Sim, perfeitamente. É um ofício, a atribuição, na verdade, de um ofício ligada a essa questão da pirataria, vamos dizer assim. Uhum, E outra perspectiva que é muito interessante, né, é tentar entender como que a determinada das casas inglesas, né, foram, digamos assim, definiram muito o curso da história, né, uhum, tanto da Era Viking quanto escandinava. A gente tem também algumas casas ligadas ao Reino dos Francos, né, como Carlos Magno, mas a gente também tem a perspectiva, por exemplo, da Casa de Wessex, que é uma das mais famosas, com o Alfredo Grande, e a gente tem também, né, a perspectiva depois de Canuto, que já pega a parte também se associa com a Emma da Normandia, que pega a Casa dos uhum, Normandos. Como que todas essas linhagens, né, elas acabaram sendo importantes para a gente poder compreender muito também do comportamento que se definia entre essas questões que havia da período viking com a questão da Inglaterra. uhum, Como que, por exemplo, a própria figura de Alfredo, ela teve esse impacto de definir como um rei que defendeu as suas terras perante a
digamos, contra essa civilização que eles viam como se fossem bárbaros, pessoas inimigos, até chegarmos naquela questão de um certo orgulho por descender de escandinavos, que aí já vai ser com a parte da questão dos normandos com associação com os escandinavos. Uhum. A gente pode, bom, a gente pode pegar a partir, então, aí do século IX, por exemplo, um ponto fundamental a gente entender que a Inglaterra do século IX, ou quem se dedica a estudar a Inglaterra do século IX, né, que seria aí o início do que a gente pode chamar o período alfrediano, é impossível você estudar esse período se você também não estudar o fenômeno viking. Então, é mais ou menos como se você quisesse estudar, por exemplo, sobre a história medieval do leste europeu, principalmente ali sobre, né, o que seriam os principados pós a Ruskievana, sem entender a importância da chegada dos mongóis ali naquela região e como isso vai impactar nas relações políticas do que vai ser futuramente a ascensão, né, do Principado de Moscou, por exemplo. Então, no caso da Inglaterra, a compreensão da importância dessas incursões vikings e aí dos assentamentos, ela se torna fundamental. Por quê? E aí vem o questionamento: por que a casa de Wessex vai se tornar tão importante e a mais famosa dessas casas nesse período de meados do período anglo-saxônico em diante? O primeiro ponto é por quê? Porque foi a única que sobreviveu. Ou seja, com a chegada das incursões vikings, o que vai acontecer? Todas as casas, as antigas casas reais dos reinos anglo-saxônicos, da Anglia Oriental, Nortúmbria e Mércia, elas vão desaparecer por completo. Né? Então, no caso, Anglia Oriental e a Nortúmbria, elas vão ser literalmente dizimadas, elas vão ser exterminadas. A Casa Real de Mércia, ela não será exterminada porque eles vão fugir para o exílio para Roma. Ou seja, mas de qualquer maneira não temos mais uma casa real, né, uma linhagem real no reino de Mércia. A única casa real que vai permanecer na Inglaterra vai ser a casa de Wessex. Então, esse é o primeiro ponto. Por que então a casa de Wessex é tão famosa? Porque foram os que sobreviveram e permaneceram lá. Né? Aí temos que dar um crédito, sim, para o movimento de resistência que Alfred vai realizar, sim. Que realmente, se não fosse, no primeiro momento imediato, as operações militares de resistência, com certeza o Wessex teria caído também. Né? Então, podemos dizer que Alfred, era a pessoa certa no momento certo e que soube fazer a coisa certa naquele momento. Daí, muitas vezes, né, bom, eu mesmo comparo, dizendo que o rei Alfred, por essa ação militar e pelo que ele vai promover da reforma cultural dele, ele é uma versão, ele é um mini Carlos Magno na Inglaterra. Bom, e de fato ele vai se inspirar justamente no modelo carolíngio. A partir daí, a gente pode dizer que, a partir da ascensão de Alfred e a resistência frente às invasões das incursões nórdicas ali vikings na Inglaterra, é um ponto de virada fundamental para a história da Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra deixa de ser um espaço ocupado por diversas unidades políticas, ou seja, os reinos, né, a Nortúmbria, a Mércia, etc., passa por esse momento de ocupação, né, e conquista territorial desses invasores vikings e a resistência de Alfred. Alfred reunindo o que havia sobrado dessa população que identifica como anglos e saxões, e a partir dele, do filho dele, Edward de Athelstan, a consolidação, digamos, de um plano de construção de um território unificado, não mais reinos, mas um único reino. E isso vai impactar nas transformações e reformas políticas, militares que ele vai promover, que não vão ficar apenas no campo das ideias, mas que realmente vão, por exemplo, para dar um exemplo bem prático disso, é a partir de Alfred que você tem o surgimento na Inglaterra de um exército regular, que não existia antes, ou seja, um exército fixo, ou seja, não é um indivíduo que ele é convocado em tempos de guerra por algum aristocrata local, é um exército permanente. Quer dizer, qual é a sua função? Eu sou um soldado do reino, pronto. Isso não existia antes, né? O estabelecimento de um sistema defensivo de fortalezas também, que vai ser inspirado no que havia feito no que existia no continente, e, consequentemente, a transformação dessa aristocracia, que anterior tinha muito poder nas suas mãos, a ponto de elas poderiam, inclusive, destituir um rei. Nesse segundo momento, fruto das transformações, se torna uma aristocracia muito mais submetida à autoridade do rei. Isso, então, vai transformar
vai lançar as bases para um novo cenário político na Inglaterra, que é o que vai dar origem, meados do século X, a um reino da Inglaterra, de fato, ou seja, não é mais o espaço da Inglaterra, um reino da Inglaterra. Se a gente avançar já a partir do tempo de Knut, né, o grande anexação da Inglaterra com parte dos domínios da Dinamarca, na verdade, a gente pode dizer que isso também é uma visão historiográfica contemporânea, porque nas próprias fontes, o que nós vamos perceber é de que, para Knut, ele era, ok, ele vai se identificar como rei da Inglaterra, Dinamarca, Noruega, quando ele invade a Noruega, e de parte da Suécia. Mas durante todo o seu reino, sempre ficou muito claro que o coração político dos domínios de Knut foi sempre a Inglaterra, né, como o território mais importante ou mais rico que ele tinha. Né. E nesse papel aí também é importante lembrar o papel que a rainha Emma vai desempenhar, porque na ausência de Knut, né, quem vai desempenhar o papel político é a rainha, que é algo também relativamente sem precedentes na história da Inglaterra, pois tradicionalmente os anglo-saxões, principalmente a casa de Wessex, tinham uma, digamos, uma legislação muito parecida com os carolíngios, com os francos, a ideia de uma linhagem política masculina, aonde a rainha desempenhava um papel secundário. O poder da rainha estava vinculado ao poder do rei. Se esse rei morria, pronto, acabou, ela não tinha mais poder algum. Né? E também não teria poder de desempenhar uma função política. Com a rainha Emma, nós vemos isso. Uma mulher ocupando um cargo importante. E, assim, todo mundo, ao falar em Inglaterra medieval, lembra da Eleanor de Aquitânia. Mas Emma desempenhou um papel tão importante quanto, ou talvez até mais, eu ousaria dizer, do que a própria Eleanor de Aquitânia. Né? E antes da rainha Emma, o único exemplo que podemos lembrar aqui vai ser a filha do rei Alfred, a Ethelflaed, que ela vai, digamos assim, ser uma rainha que não podia ser chamada de rainha, é uma rainha sem coroa, né? A senhora dos Mércios. Justamente por causa disso. Ela, enquanto mulher, não poderia assumir um posto de rainha entre os Mércios, mas ela é chamada como a senhora dos Mércios. Mas voltando ao caso já do período dinamarquês, vamos observar isso. É uma relação que vai estreitar relações e, ao mesmo tempo, atritos entre a Inglaterra e a Dinamarca. E, posteriormente, quando a gente nós vamos ter aí a invasão normanda, essas relações com esse passado viking, vamos chamar assim, na verdade, elas não vão ser tão evocadas assim, no caso, pela contemporaneidade do período. Podemos dizer que, na verdade, o que vai acontecer na Normandia, com a invasão normanda, né, na Inglaterra, ela é contemporânea à conquista da Sicília também, né, que é o período do reino normando da Sicília. Então, na verdade, são grandes empreitadas que esses normandos, sim, têm origem nórdica, tem origem, né, da incursões vikings do continente ali na França, mas que esse passado e essa relação, digamos, como você bem lembrou, né, a ideia de um orgulho desse passado viking, não vai ser algo presente ou com tanta força na época. Esse passado de dizer somos descendentes de anglo-saxões e dos vikings, né, é uma construção, na verdade, do final do século XVIII e do XIX na Inglaterra. Que aí sim nós vamos encontrar isso. A ideia na historiografia inglesa, da virada do século ali para 800, aonde você vai ter, fruto dos nacionalismos, da construção, né, da fortalecimento dos Estados Nacionais, essa ideia de quem nós somos, né? E aí, não, nós somos descendentes dos anglo-saxões, nós ingleses, dos anglo-saxões, mas também dos vikings, né, nem dos nórdicos, né, dos vikings. Então, isso é algo muito mais do contemporâneo. Assim como na Alemanha, a ideia desse passado pan-germânico, né, das tribos germânicas, que depois vai desembocar, né, na ideia do arianismo, que o nazismo vai absorver, também são fruto do século XIX, esse orgulho de um passado, entre aspas, viking, é mais uma construção do contemporâneo. No contexto da época, isso não será tão evocado, na verdade, pois as relações que essa Inglaterra já normanda terá será muito mais uma identificação com um universo cultural local anglo-saxão, né, mas francês também. Né? E aí sim você vai ter a ideia da Inglaterra já dentro da esfera de um ocidente que a educação básica traz. Eu costumo brincar dizendo que a gente começa a estudar a Idade Média na educação básica, dá a impressão que a Inglaterra estava submersa no Mar do Norte. Foi só quando os normandos chegaram que ela surge no Mar do Norte ali,
porque passa a fazer parte da esfera de influência da França. Então é muito mais uma relação com a França do que com um passado viking, na verdade. E esse passado acaba sendo mais valorizado na contemporaneidade do que na própria época. Ah, sim, nossa, bem colocado isso que o senhor falou, porque, na verdade, é, muito do que tem, né, da perspectiva, como parece assim, porque até não tem um trecho, né, na própria, voltando aqui um pouco da questão da série, que a Emma até fala um pouco desse argumento que ela é meio que descendente do rolo, e por isso ela também conheceria um pouco de como que funciona a parte das... Ela também era uma estrangeira dentro daquele mundo, de certa Não, forma. se a gente for pensar, por exemplo, a rainha Emma, né? Primeiro que ela foi casada com o rei saxão, né? Com o rei Ethelred II, e depois com Knut. Isso a gente está falando do final do século X e virada para o século XI já, né? Quando o Rolo e seus homens se estabelecem na Normandia, a gente está falando 911, ou seja, basicamente a gente está falando para quase praticamente um século depois. Então, assim, primeiro, isso não tem respaldo nenhum histórico que a gente vai nos ouvindo, né, obviamente, Uhum. mas ainda que tivesse, que a Rainha Emma tivesse falado algo parecido com isso, seria mais ou menos, por exemplo, aqui no Brasil, né, por exemplo, alguém que more no Brasil, sei lá, em São Paulo, por exemplo, dizer, não, eu sou italiano porque o meu bisavô o meu tataravô era italiano. Você não é, você é brasileiro, da mesma forma. Emma, Emma era uma sociedade, uma Normandia inserida dentro do universo, né, do que era o Reino Franco do período. Então, novamente, isso é uma construção da série mesmo para, novamente, centrar na ideia dos vikings e tudo mais, essa ideia dos vikings como uma sociedade, uma sociedade, uma civilização, né? E aí tem aquelas coisas, né? Representações dos vikings com pintura facial e com aquelas fantasias todas para demonstrar quando eles eram selvagens. Meio que Assassin's Creed Valhalla, é mais ou menos Isso, aquilo. isso, perfeito. Não, realmente tem essa construção, né, digamos, da descendência, de passar, né, desse processo, é, é, de muitas das vezes de ter aquela questão daquela divisão, né? A gente, às vezes, muito em história gosta das divisões, eu particularmente também não gosto muito, mas é aquela coisa de, teve um momento que se define como um, um momento da monarquia anti-viking, depois eles meio Hum, que tem aquele passado que tem um orgulho, mas na verdade nem esse orgulho ele de fato existiu naquela época, realmente ele é uma coisa mais construção século isso. XIX, como o senhor falou. E é bem interessante de analisar isso, porque é, tem essa perspectiva, ela é trazida até também, que é o que eu até ia perguntar para o senhor, como que, não sei se o senhor chegou a assistir a questão daquele anime Vinland Saga, que tem o rei Não, Canuto. não, eu não assisti, mas alunos me contaram mais ou menos por cima. Isso. Então, lá também tem um pouco dessa perspectiva, dessa figura, que gira em torno, né, do rei Canuto, como essa questão dessa herança meio que viking, escandinava, com Uhum. essa questão de uma ascendência ao trono inglês. Apesar de que lá é um pouco mais fantasioso ainda que vikings, mas tem essa questão. Eu até ia perguntar o que o senhor acha dessa figura presente na série, mas como o senhor ainda não Não, assistiu, vou eu vi passar. por cima só. Mas acho que a gente pode pegar para extrapolar bastante esse assunto, por exemplo, se a gente jogar na internet hoje, né, isso tem em livrarias, tem como é que chama? Os Vikings modernos, que é uma mistura de coach com CrossFit, então é o fulano que se propõe a fazer né, ir para academia, ficar super malhado e ter um discurso de autoajuda, porque se a pessoa se considera, não, eu sou um viking moderno. É uma coisa que não faz sentido nenhum, é uma invenção, é uma invenção Muito bizarra. completamente da nossa modernidade ou pós-modernidade. É verdade. Não, isso é bem interessante da gente colocar, porque como que essas figuras históricas elas estão vindo, né, desse Sim, passado
seja inglês, seja escandinavo, e eles estão se perpetuando de forma diferente. Então, é bem interessante Sim. essa questão. E eu acho que é importante frisar o seguinte: não há problema nenhum, né? E ninguém gostar da série Vikings, Last Kingdom, gostar de ler, né, os livros do Brandon Core, gostar de anime, né, gostar por, sei lá, nessas feiras medievais, não há problema nenhum. O problema é a pessoa começar a acreditar que isso representa uma realidade histórica, ou, mais absurdo, a pessoa começar a acreditar que ela também é um viking. Acho que esse é o problema. Ou seja, você ter isso como seu entretenimento, seja acadêmico ou simples hobby, ok. Ah, não, eu gosto de ouvir, sei lá, Vardruna, por exemplo. Ótimo, não tem problema nenhum. O problema é a pessoa achar que vai ouvir, sei lá, Vardruna e vai sair fazendo rituais pagãos e coisas do gênero. Né? Que você não vai, você é inventar um passado histórico novamente, inventar uma memória histórica sobre algo que, na verdade, está muito distante de nós. Sim, ou até mesmo que o Vardruna represente a música como era na era viking. Isso, por exemplo, Também. Tem muita eles gente que estão... ouve e pensa que era assim, não tem nada. Exatamente. Não, eles estão fazendo uma reconstituição da música. Não, eles não estão. Inclusive, o próprio grupo deixa isso muito claro, que é uma releitura que eles fazem pessoal deles, subjetiva deles. Mas tem muita gente que faz isso que você falou, que você disse, de que acredito, não, eles estão fazendo uma reconstituição histórica da música. Então, eu não sabia que os vikings, que os nórdicos, tinham sintetizador naquela época. Não, eu quis trazer justamente essa questão Sim. também não só desse assunto, né, mas da questão da própria figura do Canuto, porque ela tem sido muito explorada ultimamente. Uhum. Acho que ele entrou em alta a figura do Canuto, acho que é o segundo Ragnar que agora a gente tem. E aí é bem interessante porque ele vem como uma figura realmente também herdeira dessa tradição lendária Uhum. de lendários, é uma pessoa que concilia dois mundos, mas que, na verdade, quando a gente vai analisar, ele já não havia mais aquela conexão com o fim Uhum. e tudo mais, mas a perspectiva que trazem ele ainda traz uma mistura entre o mundo cristão e o mundo viking ainda numa só pessoa, só que já É, não há mais isso na figura ex- de Canuto. exato. Assim, se for observar, né, eu posso falar com certa propriedade, porque a minha iniciação científica foi sobre ele. E o Rei Knut o Grande, ele é uma figura histórica muito interessante. Só que é muito interessante esses que você traz, porque o Knut o Grande, ele é de um período que podemos chamar de um período, um segundo momento da era viking, vamos chamar assim. Então, o que seria esse primeiro momento? É o período, por exemplo, do rei Alfred, né? Então, você tem lá as incursões, o grande exército, aquela coisa toda. Knut, ele surge num segundo momento, onde a gente percebe uma diferença muito clara desses novos invasores que chegam na Inglaterra. No período Alfred, são bandos guerreiros de pirataria, pura e simplesmente, que estão vindo ali, atacando, né, conquistando territórios. Né? Enquanto que nos tempos já ali do início, final do século X, início do XI, quem são os líderes desses grupos que estão invadindo a Inglaterra? Eles são os reis da Dinamarca. Muda completamente e são já cristianizados já. Então você tem lá o rei Sven, depois o filho dele, o Knut, chega. E quando o Knut conquista o trono da Inglaterra, primeiro, acontece isso, ele conquista o trono da Inglaterra. Eles se inserem na toda a estrutura política administrativa do que era a própria Inglaterra. Daí ele sempre tem a Inglaterra como o coração político dele. E a partir da Inglaterra ele vai lançar, né, as suas bases de poder na Dinamarca e os conflitos de conquista com a Noruega, com a Suécia. Então, é um contexto que podemos dizer que não condiz com o imaginário sobre o período viking, né? O viking, né? O Assassin's Creed Valhalla, de novo, aquele viking feroz, atacando, etc. É um período já de conquistadores, só que muito mais inseridos em uma estrutura política complexa do que simplesmente ataques de saque, pilhagem, e é conquista militar inserida dentro de uma sociedade cristã já. Carta que eu mencionei do Knut falando, né, sou rei da Inglaterra, Dinamarca, Noruega, etc., é a carta que ele envia para a Inglaterra, né, quando ele está retornando de Roma, de uma peregrinação que ele fez a Roma, né, para assegurar, demonstrar o poder dele e demonstrar os domínios que ele tem. É um cenário completamente diferente do que o Ragnar, por exemplo, os tempos de Ragnar Lothbrok.
Sim, com certeza. Isso é bem interessante porque realmente as histórias têm contextos diferentes, mas acabam sendo abarcadas numa só com Uhum, essa questão. E outro poema também que é muito interessante ser comentado e que agora teve a tradução até da própria versão do Tolkien, né, que já uhum, chegou a falar sobre Sigurd e Gudrun, aí agora foi a Batalha de Maldon, uhum, entrou, né, nessa perspectiva. Aí eu queria que o senhor trouxesse, né, um pouco do contexto do que foi também a representação desse poema e um pouco de por que ele também definiu um pouco essa questão da questão da era Viking em torno também digamos, da poesia anglo-saxã. uhum. Então, assim, antes de mais nada, estão contextualizando, né, para quem não conhece muito bem, a Batalha de Maldon ele é um poema, né, composto ali no final da virada, também, na virada do século X para o XI, e ele narra a Batalha de 991, onde invasores podemos chamar de vikings, já desse que eu chamei aqui o segundo momento dessa era viking, eles tentam invadir, né, as terras ali mais ou menos do sudeste da Inglaterra, que é justamente a região de Maldon, daí o nome do poema, né, a Batalha de Maldon. E o poema, ele é muito interessante porque ele diverge dos poemas que aparecem na crônica anglo-saxônica, por exemplo, e geralmente esses poemas, eles são poemas, por exemplo, fazer uma comparação com o que seria o contrário da Batalha de Maldon, que é a Batalha de Brunanburh. Em Brunanburh é um poema que celebra a vitória do rei Athelstan contra a tentativa de invasão de uma aliança entre escoceses, vikings irlandeses, né, que tentavam invadir o norte da Inglaterra, que é o que vai, digamos, forjar o reino da Inglaterra futuro. Maldon é um poema que celebra a derrota, ou, entre aspas, né, celebra, né, a derrota dos anglo-saxões, que são massacrados, na verdade, na Batalha de Maldon pelos invasores vikings. E é muito interessante esse poema porque, primeiro, então, ele é um poema que celebra a derrota, né? Então, na verdade, não é que ele celebra, seria, na verdade, o mais correto dizer, é um poema que lamenta a derrota, né, frente ao ataque desses vikings. E o que acontece com esse poema? Ele foi reinterpretado, melhor, apropriado, né, principalmente digamos, o nacionalismo britânico, principalmente inglês do século XIX, que ele acabou sendo incorporado ao hall de grandes batalhas que os ingleses lutaram, mas perderam bravamente. Então, a Batalha de Maldon passou a ser equiparada no século XIX e XX com, por exemplo, a Batalha de Balaclava, né, na Guerra da Crimeia, quando os britânicos partiam enlouquecidos para cima dos canhões dos russos, e no século XX com Dunkirk. Não perdemos, fomos derrotados, mas perdemos com honra. E aí vem todas as questões, as interpretações de Maldon, não, porque eles perderam, os vikings os massacraram, mas eles perderam defendendo a pátria, defendendo, né, o reino, e etc. e tal. E acho que isso passou a se incorporar no imaginário sobre os vikings, reforçando essa ideia de vikings como, né, assim, mais agressivos do que seriam, ou com os bárbaros selvagens invadindo a Inglaterra, destruindo tudo, massacrando, o que exalta ainda mais esse arquétipo do viking na atualidade, como, né, o guerreiro imbatível, o selvagem guerreiro do norte, o berserker que ninguém consegue parar e coisas do tipo. Só que, na verdade, a Batalha de Maldon, como falei, é um lamento sobre uma derrota, na verdade, não é uma exaltação da bravura dos anglo-saxões sendo massacrados. Tá? Ele, na verdade, é um lamento e podemos interpretar, no contexto da época, é um lamento e uma reprovação ao comandante da tropa anglo-saxônica, que tinha como função o quê? Proteger o reino. E ele permite ele permite a derrota, na verdade. Por que eu digo que ele permite a derrota? Porque no poema é muito claro o que aconteceu. Esses vikings chegam à Inglaterra, só que eles chegam nessa região de Maldon, que era alagadiça com a maré. Então eles ficam ilhados, né, numa ilhota ali próximo da costa. Eles não têm acesso à terra, e na terra já está o exército anglo-saxão. A única forma seria passar por um estreito de terra que era facilmente defendido pelos anglo-saxões. Uma coisa mais ou menos aí, que evoca aí as Termópilas dos 300.
Então, se eles tentassem avançar, eles iam morrer um a um. Mas aí o que acontece? O comandante anglo-saxão permite que eles atravessem esse val, esse estreito de terra, para lutar em terra firme. Então, na verdade, o poema ele está condenando a atitude do comandante anglo-saxão porque ele desobedeceu às ordens do seu rei. Ele permitiu que o inimigo entrasse no reino, né, e com isso foi levada à derrota e à destruição do exército. Mas aí a contemporaneidade apropriou pelos elementos do nacionalismo, etc., como a exaltação do guerreiro que morreu em nome da pátria e etc. E aí, pegando aqui o gancho com a tradução do Tolkien. A tradução do Tolkien, ela é muito interessante, eu tenho essa tradução, eu li, ela é muito interessante, é acompanhada, inclusive, dos ensaios, né, do próprio Tolkien. Ela é muito interessante, e eu mesmo traduzi também a Batalha de Maldon, e então, assim, o que eu recomendaria, uma boa tradução para o inglês, quem quiser tomar conhecimento com ela, tem disponível, é essa tradução do inglês do Tolkien. Né? E quem quiser, obviamente, pode ir atrás da minha tradução para o português. E por que eu estou dizendo isso? A gente tem que tomar muito cuidado, e aí entrando num campo delicado, que é o campo Tolkien. Né? E por que eu digo isso? Qual é o problema? Tudo que tem a marca Tolkien vende igual água, né? Se venderem, né, botarem papel higiênico do Tolkien, vão comprar papel higiênico, vai acabar o estoque rapidamente, né? E o que acontece? É muito comum a gente ver, mais recentemente, traduções dos textos do Tolkien, principalmente depois da morte do filho dele, né, do Christopher, então, o texto do espólio do Tolkien sendo traduzidos para o português, o que é muito bom. Mas, assim, a minha crítica é que a forma como vem sendo feita, muitas vezes, eu não sei se é uma forma muito adequada, penso eu, porque as pessoas muitas vezes estão comprando um texto, uma obra do Tolkien em português, achando que estão comprando a tradução do Tolkien. Na verdade, não estão, elas estão comprando a tradução da tradução, na verdade. Né? Se a gente for lembrar, é mais ou menos o problema que tinha até os anos 80 no Brasil, um texto de literatura russa, por exemplo, né? Que eram textos, na verdade, que eram traduções, por exemplo, do Dostoiévski. Não eram textos do russo, eram textos traduzidos a partir do francês, do que havia sido traduzido do Dostoiévski. Mas só a partir dos anos 90 em diante que você tem traduções diretas do russo, né, etc. Então, assim, o que eu recomendo? Quero ler a tradução do Tolkien da Batalha de Maldon? Ótimo. Então, compre a tradução em inglês. Tá? Quero ler uma tradução em português? Procure, né, textos que estão em português. Porque, assim, se o seu interesse é simplesmente ler, por entretenimento, tudo bem. Mas se você quer realmente ter digamos, uma experiência, né, mais aprofundada, leia uma tradução direta. Isso não só da Batalha de Maldon, para qualquer texto, principalmente textos históricos. Procure traduções que são feitas diretamente do original. Porque você comprar uma tradução, vamos por Aeda, vamos pegar para o pessoal, né, que gosta de mitologia nórdica. Quero comprar uma tradução da Aeda. Então, compre uma tradução que você saiba que foi feita a partir do nórdico antigo. Né? E não uma tradução que você encontrou lá na Amazon, que você nem sabe quem é o tradutor, e que foi feita a partir, provavelmente, de uma tradução do inglês, feita pelo chat GPT, por exemplo. É muito comum. Então até aproveito para dar essa dica que vou comprar uma obra histórica, eu gosto de história medieval, gosto de fontes medievais, mitologia nórdica, mitologia celta, enfim. A dica que eu dou quando você for achar a obra, procure quem é o tradutor. Se você achar facilmente quem é o tradutor, dá um Google e pronto, então ok, já você facilmente identifica quem é a pessoa, tudo mais. Se você tiver dificuldade para identificar quem é o tradutor, fique com o pé atrás, que pode ser uma dessas obras que são traduções de tradução, né, feitas aí pelo ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial aí, simplesmente para vender. Tá? Então, fica aí essa sugestão. Então, quer uma obra medieval traduzida, procure quem é o autor. Porque se você tiver dificuldade, assim, fique em alerta que pode ser um golpe aí. Uma excelente dica mesmo, porque eu também tenho ultimamente muita desconfiança com traduções, né? Assim, eu tenho aqui, né, do Tolkien, mas eu também tenho a preferência pelas obras do inglês mesmo, Uhum. do português. Se não encontra, às vezes eu compro do português, mas eu verifico antes também se a questão da procedência mesmo do tradutor.
Só para um último exemplo sobre esse assunto, a própria tradução do Beowulf do Tolkien, né? É, tem, tem a tradução, né, do Tolkien mesmo. Assim, não vou entrar nesse debate, que é um debate imenso, mas assim, tem a questão de que no mundo acadêmico, pelo menos, de que a tradução do Tolkien, por um lado, era importante porque faz parte dos espólios do trabalho dele. Por outro lado, ela não tem um grande peso na tradição de estudo sobre Beowulf, porque foi uma tradução inacabada, ele nunca terminou essa tradução, ele nunca quis publicar essa tradução. Então, é uma tradução que, quando foi publicada, estava defasada, sei lá, em quase 90 anos já. Mas o que acontece? A tradução, o Beowulf do Tolkien, ele foi traduzido para o português. Só que aí a gente entra justamente nessa problemática. O que foi traduzido, o que ficou disponível, melhor dizendo, é a tradução da tradução do que o Tolkien tinha traduzido, e não uma tradução que foi feita a partir do inglês. Então, quero ler o Beowulf do Tolkien, então procure o texto, a tradução original dele em inglês mesmo, e não a tradução da tradução, senão você vai, na verdade, o que você está lendo é uma versão de segunda mão do que ele teria escrito. É verdade. Essa do Beowulf, ela realmente, a gente nota que tem alguns certos aspectos que realmente talvez não seja do que tenha sido da obra. Eu tive contato com as duas versões e você vê Uhum, certas diferenças entre uhum. o Beowulf lançado em português e o Beowulf original. Sendo que parece que em português já não está mais tanto em circulação a de capa azul, É, já saiu e parece que vai retornar. hum. Algumas obras do Tolkien estão saindo e vão retornar, que são Como eu mais falei, antigas. se tiver canetinha hidrocor do Tolkien, o pessoal vai comprar. É verdade. E para a gente encerrar, queria que o senhor também explorasse assim, quais são outros poemas também que marcaram muito essa questão de falar sobre essa questão tanto da Escandinávia quanto esse contato com a Inglaterra. A gente citou aqui, né, Beowulf, citamos Batalha de Mal, citamos os poemas assim, mais conhecidos, mas Uhum. existem outros que a Crônicas Saxônicas mencionam sobre esses contatos, e quais seriam assim que seriam interessantes ser explorados? Eu acho que alguns que eu já, inclusive, além desses que você mencionou, e relembrando dos que eu já mencionei também, acho que esse é a Batalha das Cinco Cidadelas, eu acho que ele é bem curto e ele é bem interessante, porque mostra essa questão identitária entre eles. A Batalha de Brunanburh, também, como eu já tinha mencionado, né, que é esse confronto entre o rei Athelstan e a tentativa de invasão no norte da Inglaterra, e para os fãs do Bernard Cornwell, tinha, né, não sei, na Netflix, né, lá como que chamava, um rei, como que é? Sete Reis para Sete Reinos, que é o filme que fechou a série, né? Ah, sim. Então aqui mostra a batalha Eu sei em de... inglês, é Seven Kings Must Die. Isso também, acho que em português ficou isso mesmo, Sete Reis devem morrer, uma coisa assim. É. E além desses, que me vem à mente, desses contatos, não exatamente com vikings, mas com esse mundo nórdico, né, entre Inglaterra e esse mundo nórdico, eu penso que me vem aqui é o poema chamado Widsith, né, que ele é um relato, na verdade, né, sobre um narrador que fala sobre diversos povos que ele foi passando, então ele vai descrevendo desde os romanos, dos judeus, indianos, e em um certo momento ele trata de certas narrativas de personagens que são desse universo em comum entre esse mundo anglo-saxão e esse mundo nórdico. Recomendo, que eu mencionei agora há pouco, né, no começo, e eu recomendo, que é a saga do rei Hrolf-Kraki, que é uma saga lendária, na verdade, mas ele traz, digamos assim, quem gosta de Beowulf vai gostar da saga do rei Hrolf-Kraki. São estilos literários diferentes, né? Mas assim, eles carregam, digamos, uma mesma energia, assim. Então, a saga do rei Hrolf-Kraki, as sagas dos reis da Noruega, né? A Heimskringla também eu recomendo bastante, né? A saga do rei Harald Hardrada, que é, digamos assim, essa figura que é meio um Conan da vida real, porque ele sai da Noruega, vai parar na corte de Kiev ele vai para Constantinopla, daí ele volta, e aí ele tenta invadir a Inglaterra. Então, assim, quem tiver interesse, procure aí, então, a saga do rei Harald Hardrada, é bem interessante. E deixa eu ver.
mas uma que eu recomendaria bastante, dessas relações de contatos, bom, a própria Heinz Kringler, de forma geral, eu recomendaria, e a saga, agora, eu não me lembro, agora colegas, né, colegas que trabalham com o Nórdico Antigo vão talvez me matar, mas agora, eu não lembro se é a saga, acho que é a saga de Egil, se eu não me engano, que é uma saga nórdica, mas que em alguns momentos ele trata de elementos de contatos com a Inglaterra, tá? Acho que é isso mesmo, que é a saga de Egil, né? Se não for a saga de Egil, é a saga de Nial, né? Mas eu tenho quase certeza que é a saga de Egil, que é muito interessante também, desses contatos. E é interessante essas fontes todas que eu mencionei, porque reforça aquilo que a gente estava conversando até há pouco tempo, de que esse mundo ao redor do Mar do Norte, ele não era um mundo isolado de nichos, né? Ou seja, os anglo-saxões estão aqui, os nórdicos estão ali, e o contato é basicamente de conflitos, mas eles continuam em bolhas culturais, e os irlandeses ficam na sua outra própria bolha, né, de viés céltico. Na verdade, eles estão em contato a todo momento, né? As trocas culturais estão acontecendo de forma intensa. Então, na verdade, pegando a perspectivas mais recentes, né, de histórias conectadas, por exemplo, quem se interessa por esse assunto, seja por interesse acadêmico ou mesmo um interesse mais leigo, começar a perceber que esse mundo nórdico ele é muito mais amplo e conectado do que muitas vezes as mídias, os jogos, filmes acabam mostrando. Porque nesse universo das mídias, de forma geral, eles ali estão vendendo um produto, na verdade, eles não estão preocupados em vender uma veracidade, uma análise histórica, sim um produto específico. Sendo que talvez a realidade histórica seja até mais interessante, né, do que o próprio jogo, a série acaba apresentando. Não, isso foi muito interessante, isso que o senhor falou no final, justamente de que esses poemas, apesar de eles inspirarem, né, as mídias originais, eles têm também um certo fundo de inverdade, vamos dizer assim. É uma visão que se tinha Sim. mítica de certos eventos. E realmente essas dicas eu acho que são valiosíssimas para a gente conhecer um pouco dessa literatura também da época que uniu tanto a perspectiva escandinava quanto a perspectiva anglo-saxã. Professor, eu queria muitíssimo agradecer pela sua presença aqui no canal, foi muito bacana conversar, é um assunto muito legal, essa questão de Inglaterra com os nórdicos, eu acho que é a parte que mais assim tem procura, né? Uhum. Porque é a que mais está em visibilidade também em mídias. Então, eu acho que assim foi uma conversa muito proveitosa para conhecer um pouco desse lado e até coisas assim muito curiosas que muitas vezes a gente acaba não sabendo, né? Por exemplo, essa questão da identificação de Uhum. termos que muitas das vezes as séries acabam generalizando muito. Então, fica aqui meu muitíssimo obrigado pela participação. Imagine, eu que agradeço o convite, a oportunidade, né? Sempre eu acho excelente esses espaços que nós temos para essa divulgação, porque muitas vezes é aquela coisa, o conhecimento acadêmico muitas vezes restrito ao ambiente acadêmico. Então, sempre oportunidades e canais como o seu são importantes justamente para mostrar que existe vida além da academia e que mesmo pessoas que não fazem parte desse mundo acadêmico podem sim entrar em contato, tá, com esse universo mais da pesquisa e, assim, quem se interessa, não tenham medo, podem contatar professores e tudo mais, que, até onde eu sei, pelo menos dos que eu conheço, são muito amigáveis e vão responder, sim, né, vão entrar em contato. Então, quem tem interesse por esses assuntos, procure em redes sociais, como eu falei, procure por autores sérios, né, redes sociais sérias também, no Instagram, enfim, Twitter, e, assim, e vão acompanhando que tem muita coisa interessante que vem sendo produzida por pessoas do universo acadêmico com popularização científica. Ah, tá certo. E também aqui deixo a dica, né, para o pessoal lerem essas traduções também, que são muito bacanas. Eu particularmente, eu gosto muito, foi um dos motivos também de eu querer chamá-lo muito no canal, foi porque eu gosto muito, assim, do trabalho que o senhor fez no Beowulf, na Olha de Maldo, foram traduções muito legais, assim. Também teve do Havamal, né, teve Rava algum... mal. São, assim, muito boas. Então,
Muitíssimo obrigada. Eu vou só aqui parar a gravação e encerrar aqui com. Tá ok.